Vamos lá, né, pessoal? Começar nosso segundo episódio. Primeiramente, queria agradecer vocês aí pela confiança, né, de participar do segundo episódio da nossa série Entusiastas da Mudança. E o nosso tema de hoje é Sistema Kanban, também chamado de Método Kanban, tá? Trouxe também essa paisagem da nossa cidade, né, da Beira-Mar, para a gente matar um pouco a saudade aí de ir para a praia, né, já que a gente não está podendo nesse período. E daqui a uns minutos já vou compartilhar aqui nossa apresentação do episódio 2. E aí amanhã cedo eu já disponibilizo para vocês os slides e a gravação desse episódio, tá? Também no nosso diretório, que está tendo todas as informações da nossa série, também já coloquei a gravação do episódio 1. Eu achava que tinha dado problema no Zoom, mas eu encontrei. Quem quiser depois ter assistido o episódio 1, também está disponível lá no diretório, tá? O nome lá está Gravação Episódio 1, dentro da pasta Episódio 1. Aí amanhã eu vou deixar os slides do que eu apresentar hoje para vocês e também a gravação do episódio 2, para quem também quiser rever alguma coisa que a gente conversou hoje, tá? Tudo bem? Bom, vamos começar, né, pessoal, para a gente dar exemplo aí do horário. O tempo de vocês é ouro, né? Fico muito contente aí de ter vocês nesse momento aí de bate-papo aí da nossa série, ter o tempo de vocês aí comigo. Vou disponibilizar aqui o slide para a gente ir acompanhando, depois eu passo para vocês amanhã. Vamos lá. Compartilhar aqui a nossa tela. Rafael, tem alguém com o microfone aí ligado aí, tá? Ligado ainda. Deixa eu ver aqui, peraí. É o Diego. O Diego, né? Diego, Elan. Não, é só o Diego mesmo. Deixa eu ver aqui que eu consigo. Deixa eu ver quem é que tá. Diego Rocha. Silvana também aqui. Eu acho que não está mais não. Pronto, vamos retomar, tá bom? Compartilhando aqui o nosso material, tá? Para a gente conversar hoje. Vou diminuir aqui um pouquinho. Bom, pessoal, Sistema Kanban é o episódio de hoje, tá? O Sistema Kanban, pessoal, eu vou comentar um pouquinho da origem, o conceito, vou trazer conceitos até de por que as organizações existem, vou trazer para vocês os princípios, os valores, tentar trazer exemplos práticos para ajudar a gente a entender um pouco mais esse tema. E também, mais para o final desses slides que eu vou apresentar para vocês do episódio 2, tem um exemplo muito bacana de como a gente aplicar o sistema Kanban. E no final, vou comentar um pouquinho também sobre como usar o Kanban também no Trello, que é uma ferramenta que acho que muitos de vocês conhecem, e até mesmo o Kanban na nossa vida pessoal, que chama Kanban personal. Tá? Então, vamos conversar, tá? Nesse slide aí que tem algumas formações que eu tive a oportunidade de fazer e estou compartilhando conhecimento com vocês. Aqui já no finalzinho tem essa que é chamada IBQMI, tá? Esse IBQMI é um instituto de qualidade, Instituto Internacional, onde eu tive a oportunidade de tirar a formação, a certificação, que chama de aprovação do Kanban Profession, tá? E aí eu vou mostrar para vocês muito do que eu aprendi com essa formação, com essa certificação, nas tentativas de já colocar esse tema em prática e comentar também um pouco de outras aplicabilidades. Lembrando para a gente aqui do nosso manifesto, né, ser protagonista no coadjuvante da mudança, que vocês estão fazendo já no segundo episódio, esse bate-papo comigo. Que seja sempre tolerante ao risco e aprender rápido, ou seja, ser ágil, ser adaptativo, engajar e motivar as pessoas é fator crítico do sucesso dessa jornada de mudança. Então, a gente vai sempre, em cada episódio, tratar também do tema da mudança. Bom, dica de livros e guias sobre Kanban.
Tá? Livros sobre Kanban, só quero dizer para vocês que basicamente não tem livros de Kanban em português, na literatura em português. O livro Kanban mais conhecido, esse azulzinho aqui, o David Anderson. Ele que foi o criador do método Kanban, sistema Kanban, que muitos confundem quadro Kanban com o método Kanban. Hoje a gente vai entender um pouco essa diferença. Tá? Tem também esse guia aqui do Instituto do Kanban, tá? Que é Kanban condensado, essencial. Esse material aqui do meio está disponível no diretório de vocês em português. Tá? Tem esse material aqui que eu estudei para a prova do IBQMI. Ele está em inglês, também está lá para vocês. Mas eu consegui fazer um pouco de um resumo em português. Tem um PDF lá de resumo desse material aí do IBQMI. Tá? E também, no diretório de vocês, eu criei um arquivo do Word, onde tem um link que quem quiser fazer alguma formação, alguma certificação internacional em Kanban, existem 3 institutos. Um desses foi esse que eu fiz, que é o IBQMI. Tem também o do Kanban Professional, que aí tem 2 formações, KPN1, KPN2. São cursos caros, você tem que fazer presencial. E também tem um outro que é voltado para o Scrum, que vai ser o nosso tema da próximo episódio. Então, tem 3 institutos que falam sobre isso, tá? Só para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso. Eu também queria deixar registrado que todos esses slides que vocês vão ver, ele foi desse preparatório do IBQMI que eu fiz no site da TI Exames, tá? TI Exames também tem lá um linkzinho para vocês depois quiserem acessar. Tem muitas formações, certificações internacionais. Eu particularmente fiz algumas e gosto bastante do trabalho deles. E aí o material foi desse curso ao vivo que eu fiz de Kanban Professional. E esses slides todos foram materiais que eu coletei deles, tá? Vou deixar registrado aí que esse material aí tem como fonte a TI Exames. Bom, a origem do método Kanban, tá? Como eu falei, o Kanban foi oficializado pelo David Anderson. Tá? Esse David Anderson que criou o método Kanban, também chamado sistema Kanban. Ele se inspirou em Goldratt, na teoria das restrições. Em 2012, ele se inspirou nessa teoria das restrições, também chamada de TOC. Então, essa teoria é uma teoria muito bacana, se vocês puderem depois estudar sobre a teoria das restrições, a TOC, do Goldratt. Tem um filme muito conhecido, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que chama, se não me engano, A Meta. É um filme bem bacana que puder depois tentar encontrar na internet, assistir, vale a pena. E também o método Kanban foi inspirado no modelo do sistema Toyota de produção, tá? Que a gente conversou no episódio anterior sobre o Lean, né? Que o sistema Toyota é a grande vitrine do Lean, e foi inspirado no Kanban da Toyota. Tá? E até aqui nesse quadro aqui, se vocês estão observando, o Kanban, no modelo industrial, no modelo da Toyota, ele significa um cartão de sinal. Tá? É um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção e transportes em uma indústria, ou seja, um cartão que pode ser trocado por outro sistema de sinalização. Então, o cartão Kanban ele tinha várias informações, como horários, datas, inspeções. É muito usado, inclusive ainda hoje, na Toyota, com essa pegada de ter informações dentro do cartão. O David Anderson, que criou essa metodologia, ele validou esse método dele, que a gente chama hoje de sistema Kanban, o método Kanban, entre 2004 a 2006 na Microsoft. Então, vocês vão observar que os exemplos que eu vou citar, muitas vezes eles se remetem muito a um processo, né, um fluxo, na área de tecnologia da informação. E aí foi muito dessa experiência que ele teve na Microsoft. Tá? Então, mas a gente pode observar depois, eu vou comentar, que o método Kanban a gente pode usar na nossa vida pessoal. E o vídeo que eu disponibilizei hoje de manhã, de 10 minutos, quem não pôde ter assistido, assista que vale a pena. Principalmente tente aplicar. Bom, uma perguntinha bem interessante que a gente sempre precisa estar recordando. Né? Por que as empresas existem? Né? Só as empresas existem para atender as necessidades do cliente, e de forma sustentável. Não adianta atender o cliente ali num período curto
e aquele atendimento não ser sustentável, gerar uma experiência de trabalho, experiência de serviço, de produto, que você consiga manter esse cliente. A questão de trazer clientes para toda a vida, né? Ter clientes rentáveis, ter clientes que são fiéis à organização. Isso é algo que a gente sempre tem que estar perseguindo nas organizações que a gente atua. E também a gente precisa que as empresas obtenham um retorno sobre o investimento que foi feito. Então, aquele dono que entra com o negócio, ele entra com o capital, que esse capital, através do lucro, do resultado, vai estar dando um retorno sobre o que ele investiu. Tá? É muito importante a gente recordar isso, que as empresas existem para atender a necessidade dos clientes. O principal patrão das organizações são os clientes. E a gente tem que deixar isso muito claro em todas as pessoas que trabalham nas organizações. E aí, o que a gente busca com o Kanban, com o método Kanban? A gente precisa entender as necessidades e expectativas do cliente. Então, o Kanban ele remete a entender que expectativas são essas, que necessidades são essas do cliente, como é que funcionam esses fluxos de trabalho, esses fluxos de entrega de serviço aos clientes. E a gente precisa projetar que os nossos serviços, que os nossos processos, nossos fluxos de trabalho atendam essas necessidades e expectativas do cliente. E outra coisa importante que a gente busca no Kanban é continuamente melhorar a forma com que a gente faz o nosso processo, atende o nosso cliente, gera a experiência de atendimento ao nosso cliente. E aí, o Kanban, pessoal, ele está muito voltado, o método Kanban, à prestação de serviços, à realização de serviços. Tá? E aí tem um conceito bacana que eu quero ler para vocês. Um serviço tem um cliente que solicita um trabalho cujas suas necessidades são identificadas. Ele irá aceitar ou reconhecer a entrega do trabalho concluído. Tá? Ou seja, o Kanban se concentra na prestação de serviço de uma organização. Uma ou mais pessoas que colaboram para produzir produtos de trabalho. Então, a gente sabe que o serviço é algo intangível. Então, por mais que a gente tenha padronização, tente ter treinamento, dependendo das pessoas que abordar o cliente, pode ser uma experiência diferente, porque é algo intangível, não é como um produto, como um comércio, como uma indústria. Tá? E aí, isso aí é uma citação do material que tem lá no diretório de vocês, do Essencial Kanban, quem bem sabe. Isso é um slidezinho, tá? Do Travis, que ele fala o seguinte, né? O que é um serviço, né? Então, o cliente, ele solicita um serviço para a empresa que ela vai precisar de um fluxo de atendimento, um fluxo de trabalho, e depois vai entregar algo para o cliente, entregar aquele serviço que ele solicitou de acordo com sua expectativa e necessidade. Bom, então entrando mais no Kanban, todo o trabalho do conhecimento é orientado a serviços, ou seja, o que é o trabalho do conhecimento? O trabalho das pessoas, que não é aquele trabalho de produto, de criação de um produto na indústria. Ele é um trabalho que gera um serviço, então chama trabalho do conhecimento. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui o mercado de clientes, a oferta de serviço dessa organização, muitas vezes passa para a área de vendas, essa área de vendas coloca para as equipes que vão realizar o atendimento. Vamos supor aqui um exemplo, uma equipe que vai fazer uma instalação de um serviço, instalação de móveis dentro de uma residência. Eu posso ter uma equipe, eu posso ter uma empresa de móveis projetados, que o cliente liga, e aí eu tenho uma equipe que vai fazer a instalação de um móvel. Eu posso também ter uma equipe, um time Y, que pode ser uma equipe de manutenção desses móveis, já ser outra equipe, uma equipe mais de relacionamento. E todas essas equipes que realizam o serviço, que estão na linha de frente com o cliente, elas precisam de um time de apoio. O time de apoio é esse: as áreas administrativas, financeiras, a própria TI, o RH, a área de compras. Todas essas áreas, elas são áreas de apoio a essas atividades fim, né, essas equipes que estão lá na linha de frente com o cliente. Tá? Então, por exemplo, eu sei que tem muitos alunos me assistindo aí, que são da auditoria e controladoria, da contabilidade, da área de custo e de finanças. Todos vocês são enquadrados como time de apoio, área de suporte também conhecida. Tá? O que é que acontece com isso? No momento que o cliente solicita o serviço, a própria área de vendas, ela realiza um fluxozinho de trabalho. Né? O to do é o que é que eu vou fazer, o doing eu estou fazendo, e o done eu já concluí.
Então, eu posso estar aqui com essa pessoa aqui de vendas que recebeu a demanda do cliente, mas ele ainda não processou essa demanda, ou seja, ele só recebeu, não processou e não concluiu. A conclusão dele seria disponibilizar as informações para o time que está na ponta do serviço. Por sua vez, os times vão também receber a demanda, que é o to-do dele, o backlog, que ele está lá, o chamado de atendimento. Depois eles vão executar esse chamado, depois eles vão concluir. E muitas vezes eles precisam de apoio do time de apoio, ou seja, muitas vezes essas atividades dependem também do time de apoio. Enfim, então, tudo isso para depois retornar ao cliente o serviço que ele realizou. Então, observe, pessoal, que existem inúmeros fluxos e processos que acontecem nas organizações no momento que o cliente solicita um serviço. E esses processos, se eu não tiver um bom gerenciamento, lembrando do nosso episódio 1 sobre Lean, né? Se a gente não tiver um fluxo contínuo, evitar os desperdícios de espera, de erros, de retrabalho, de movimentação desnecessária, a gente vai fazer com que esse fluxo seja muito demorado, que pode gerar muita insatisfação do cliente. Não sei se vocês recordam, no episódio 1, eu comentei com vocês sobre aquele case onde o cliente fazia uma cotação de peças para uma indústria, né? Na verdade, para uma empresa, né, que fornece peças, né? E aí, essa cotação demorava em média 7 a 8 dias para ser entregue para o cliente, ou seja, tinha todas aquelas etapas, se não me engano, eram 12 áreas que perpassavam todo o processo. Enquanto muitas vezes eu poderia ter um fluxo mais rápido, que foi o fluxo que eu mostrei depois, onde acabava com as esperas, né? Ou seja, era um fluxo contínuo, e eu conseguia deixar de entregar 8 dias e entregava em um dia. Então, o conceito de fluxo contínuo, de acompanhar como é que está o andamento das atividades, é o que a gente vai discutir bastante hoje, ou seja, o assunto de hoje vai complementar o assunto anterior. Bom, algo que é muito importante dentro de falar de sistema Kanban é o conceito de fila, ou também chamado teoria da fila. Tá? E a fila, pessoal, é um grande vilão da eficiência operacional. Tá? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente está citando desde o começo, que seria nascer uma demanda para uma empresa realizar uma instalação de móveis projetados numa residência. Tá? Então, o cliente faz uma ligação, ou manda um WhatsApp, ou um e-mail, ou manda uma mensagem, enfim, nasce a demanda. Tá? Então, no momento que nasce a demanda, até chegar no vendedor, tá? E o vendedor startar essa demanda para o time, né, de profissionais que vão naquela residência realizar aquele serviço, isso aqui é o chamado ponto de início aqui do processo, tá? Esse ponto é onde começa efetivamente a contar o chamado lead time, que é aquele tempo que eu falei para vocês, que é o tempo das atividades e as esperas. Então, o ideal é que quando nascer a demanda, esse período aqui já seja também já encurtado, ou ele já seja até automático, para isso aqui já não ser uma demora mais para o cliente. E aí, no momento que eu coloquei a demanda, né, para aquela equipe visitar o cliente para instalar um móvel, né, ou então fazer uma cotação lá em loco na casa do cliente, ele tem uma espera até iniciar o trabalho, ou seja, ele recebeu a demanda, mas ele só vai poder ir daqui a 2, 3 dias, porque ele está com um fluxo de entregas muito grandes, não está conseguindo dar muita vazão, ou seja, daqui para cá, aqui já tem um tempo de espera, tá? Esse tempo de espera aqui, ó, quanto menor, melhor. O ideal é que ele seja o mínimo possível, para o cliente não se desgastar e talvez até desistir desse serviço, tá? E aí, quando ele inicia o trabalho, né, chega na casa do cliente para fazer a cotação em loco lá, por exemplo, se for esse o serviço, né, de imóveis, ele vai ter um ciclo, né, do tempo que ele vai estar lá conversando com o cliente, entendendo a necessidade do cliente, até entregar a demanda que seria, por exemplo, a cotação para o cliente. Ali na hora, ou ele diz que vai mandar no outro dia, né, porque precisa do pessoal do financeiro, fazer algum ajuste, enfim. Tá? Então, eu tenho aqui o tempo de espera e o cycle time, né, o tempo de ciclo, quando eu somo tudo isso, chama-se de lead time. Que pegando no exemplo do episódio 1, naquele momento, do momento que eu solicitei a cotação até chegar a cotação para o cliente. Tá?
Observe que as filas são os maiores causadores de processos com baixa performance, ou seja, quanto mais filas eu tiver, quanto mais esperas eu tiver, mais demora eu vou ter para entregar algo para o cliente. Tá? Então, as filas aumentam o lead time, os custos do processo e a variabilidade e o risco. Tá? Também reduzem a qualidade e a eficiência do processo e faz com que o processo todo fique mais lento. Então, pessoal, na hora que a gente fala de teoria de filas, a gente está falando também de otimizar o fluxo e tem tudo a ver com a base teórica do Kanban. Bom, e aí falando um pouco ainda do DNA das filas, né, para a gente se embasar um pouco mais no sistema Kanban, tem aqui um exemplozinho de uma fila, né, uma fila de pessoas aqui para realizar um atendimento, né, um atendimento aqui de um serviço. Tá? Então, eu tenho aqui a data de chegada do cliente, que muitas vezes ele pega até uma senha, até ele chegar, até ele ser atendido, que já está contando o tempo, que é o tempo de fila. Então, quanto menor esse tempo, melhor. E aí eu tenho o tempo de serviço, que é o tempo que se realiza aquele atendimento. Então, quando eu somo aqui a data de chegada até a data de saída, eu tenho o tempo total que eu tenho no sistema. Tá? Então, olha só aqui essa fórmula, pessoal, que é também chamado de Little's Law. Tá? O que é que ele fala aqui? Eu tenho uma taxa de entrega. O que é essa taxa de entrega? É o meu working process. O que é esse working process? É o tamanho da fila, tá? É o tempo que eu passo na fila. E aqui embaixo é o lead time, é o tempo médio que eu atendo esse cliente que é desde o momento que ele chega até o momento que ele termina o atendimento com o servidor, aí, no caso, atendimento do balcão, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Uma central de serviço consegue finalizar 20 incidentes por dia. O que seria 20 incidentes por dia? Poderia ser 20 atendimentos, 20 cotações, tá? E ela é comum ter, no final de cada dia, 100 dessas cotações ou desses atendimentos em andamento e tem mais 1.500 no backlog. O que é 1.500 no backlog? Seria 1.500 cotações esperando algum retorno. Então, o que seria o meu lead time? Seria essa quantidade do backlog, 1.500, mais esses 100, que é o que não foi concluído durante o dia, 1.600, dividido pela quantidade de atendimentos que eu faço hoje. Então, meu lead time aqui, nesse exemplo, é de 80 dias. Tá? Então, aqui é só um exemplo de como calcular também o lead time, tá? Mas ele é uma forma mais fácil de calcular ele, é somar o tempo de espera e o tempo de processamento da atividade. O tempo de espera e o tempo de processamento da atividade, tá? É uma formulazinha bacana para a gente poder também ter outra forma de calcular o lead time. Bom, vamos entender o que é esse tal de work in progress, tá? Esse work in progress, pessoal, é algo extremamente interessante, importante, para a gente fazer com que esse fluxo contínuo, no final, entregue mais. Você já deve ter escutado aquela frase, pessoal, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, não é verdade? Ou seja, a gente começa muita coisa e empurra muito atendimento, muito serviço. Quanto mais aquela pessoa tiver tarefas, atividades, melhor. Eu não estou deixando ela ociosa, eu estou empurrando trabalho para ela. Pessoal, isso é muito comum nas organizações, vocês devem concordar comigo. Mas o que acontece com isso? Eu tenho muitas iniciativas, muito trabalho, mas as pessoas não conseguem concluir as coisas. Tá? Então, o work in progress, vou aqui ler com vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais, é como se dissesse o seguinte, eu consigo realizar 5 serviços naquele dia. Não adianta me entregar 30, eu só vou entregar 5. Então, eu tenho que, ou eu coloco mais uma pessoa que consegue mais 5, eu consigo entregar mais rápido. Enfim, eu consegui tentar entender o limite de serviço que eu posso colocar, porque tendo essa limitação, esse work in progress definido, eu consigo entregar as coisas mais rápido. Tá? Vamos entender um pouquinho mais esse conceito. Limitar o WIP, né, que é o work in progress, né, que é esse tempo de fila, tempo de trabalho, ajuda os times a se concentrar em decisões, términos e qualidades corretos. Tá? Olha só, limitar o WIP é o quê? É corresponder à capacidade que uma equipe tem. Pessoal, entender esse conceito é o que é o mais importante nesse sistema Kanban. Tá? Se vocês entenderem isso daí, vai já ter valido esse episódio. Agora, vamos entender aqui alguns exemplos. Tá? Então, esse limite do WIP não é por pessoa, é aquela etapa do processo. Então,
Estão vendo aqui um gráficozinho, né, essa figura, que diz o seguinte, ó, eu tenho aqui um backlog, eu tenho atividades no desenvolvedor, né, o developer, fazer, né, a pessoa lá da TI vai fazer um desenvolvimento. Então, ela tem condição de receber 3 atendimentos, 3 chamados, 3 melhorias, 3 requisitos. Tá? Então, ela tem essa capacidade de resolver 3. Então, não adianta eu empurrar aqui 20, eu só vou entregar 3. O testador só vai ter 1. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que definir essa capacidade do meu processo. Tá? Essa capacidade dessa etapa, quanto é que ela pode realmente conseguir entregar. Tá? Porque não adianta uma pessoa que está antes de mim na etapa me entregar 30, se eu só consigo fazer 5 por dia. Tá? Então, o que acontece? Eu viro gargalo, que eu só consigo entregar 5. Então, não adianta me entregar 30, 100, 200, porque eu sou o gargalo do processo. É importante definir quantos eu consigo, a gente fazer um trabalho para tentar fazer com que esse gargalo seja maximizado e eu consiga entregar as coisas de forma mais ágil, mais rápida. Tá? A gente vai conversar vai ter um exemplo mais prático na frente sobre o WIP. Se você não estiver entendendo um pouquinho agora, é normal, é um conceito, talvez nem todos vocês tenham tido a oportunidade de estudar um pouco, mas é um conceito extremamente poderoso, que serve, inclusive, para a nossa vida pessoal. Então, você pode dizer, Rafael, mas qual é a quantidade ideal, né, de serviços que uma etapa deve receber? Né? E aí, tem esse aqui de azul aqui bem marcado aqui para a gente. É difícil saber essa quantidade, tá? Ideal de WIP. Mas a gente precisa começar com palpite, a gente precisa começar com um teste. Todo esse processo do Kanban, pessoal, é uma coisa que sempre está testando, sempre toda semana eu vou melhorando o meu fluxo. Ele não é aquela coisa estática, não, tá? Então, ele diz aqui, ó, basta você começar com palpite. Você tem que começar de algum lugar. Então, nesse exemplo aqui, no processo de tecnologia, né, eu tenho um backlog, né? Eu tenho um backlog que tem aqui um tamanho P seria o tamanho daquela atividade. Eu tenho aqui as pessoas, que são os analistas de requisitos, as pessoas que trabalham na parte de TI, trazendo a linguagem de negócio, depois para o desenvolvedor. Então, ele consegue trabalhar com 5 demandas, 5 atividades, tá? Então, ele tem 2 atividades aqui de serviço de sustentação e tem 3 da evolução, tá? No momento que ele termina, essa atividade vem aqui para o outro lado do fluxo. Então, o fluxo do Kanban, pessoal, sempre é da esquerda para a direita, tá? Como se fosse um fluxo contínuo da esquerda para a direita. E aqui no desenvolvimento, eu consigo trabalhar, nessa equipe que está focada nessa etapa, ela consegue trabalhar com 4 demandas, tá? E aqui tem as 4 demandas. Então, não adianta chegar aqui a turma de análise e entregar 20, se o desenvolvimento só consegue trabalhar com 4 na semana, no dia, tá? Então, o WIP é essa limitação que tem aqui dentro dessa etapa do processo, tá? Não se preocupe que mais na frente a gente vai ver um exemplo que vai talvez facilitar mais o entendimento do porquê de colocar essa limitação, para a gente poder entregar mais, tá? Então, vamos continuando aqui com o conceito aqui de método Kanban, para vocês entenderem um pouquinho mais da nossa metodologia. O Kanban, pessoal, ele trabalha muito com o sistema empurrado. Né? O sistema empurrado, pessoal, é aquele que a produção é baseada na demanda, sem respeito à capacidade do sistema. Então, o sistema empurrado é um processo industrial onde eu gero um monte de produto, eu saio produzindo, eu empurro os produtos a serem desenvolvidos para depois tentar vender. Eu gero muito estoque. Tá? Então, por isso se chama empurrado. Tá? Esse sistema empurrado, vocês estão vendo aqui esse quadro aqui embaixo, ó, isso aqui é um quadro Kanban, mas ele não é um sistema Kanban, porque para ser um sistema Kanban, eu tenho que ter em cada etapa desse do processo, eu tenho que ter uma limitação do que aquela etapa do processo consegue realizar. Então, esse quadro aqui é um quadro só, Kanban, que você coloca os post-its. Se a gente for observar aqui, nesse quadro, olha só aqui uma coisa interessante. Ó. Nós temos aqui a priorização, né, de uma demanda, refinamento da demanda, desenvolvimento dela, preparado para testes, em testes, testado, testes de aceitação, pronto para deploy, né, pronto para produção e em produção. Vocês estão vendo aqui a última coluna, só tem um post-it. Ou seja,
O sistema está empurrando aqui um monte de atividades, né, onde chega bem aqui nos gargalos aqui das últimas etapas, e muitas vezes, dessa última etapa, penúltima etapa, só tem uma pessoa que vai fazer o teste lá para depois liberar o sistema para os usuários utilizarem. E essas outras etapas têm 5, 3, 4, 6 pessoas, né? Então, muitas vezes o fluxo de trabalho está desbalanceado. Tem muitas pessoas numa etapa e poucas em outra. Então, o que acontece com isso? Essa que está lá, o gargalo, essa etapa, que tem poucas pessoas, que tem baixa capacidade, ela vai receber muita demanda e não vai conseguir dar vazão. Ou seja, esse fluxo aqui está enorme, inúmeras demandas, e nós só temos uma no momento entregue. Então, o sistema Kanban, pessoal, ele combate o sistema empurrado. Ele faz justamente o contrário, ele chama sistema puxado. O que é o sistema puxado? É o seguinte, ó, o sistema puxado, cada membro de uma etapa dessa, por exemplo, esse grupo aqui de desenvolvimento, que tem aqui 3, você está vendo que já tem o WIP, né, o Work in Progress, de cada uma dessas etapas. Então, o desenvolvimento, ele está aqui com 3 demandas, tá? Quando ele entregar uma e jogar aqui para o teste, ele vai puxar, por isso que chama o sistema puxado, ele vai puxar da outra etapa. Vai continuar trabalhando com os 3. Quando entregar, ele vai puxar, ou seja, um sistema puxado de acordo com a capacidade que cada etapa tem para entregar. Tá? Então, por exemplo, aqui, no refinamento, eu tenho aqui 5 demandas que eu posso receber na semana, por exemplo. Pode ser semana ou dia, depende do fluxo. Tá? No dia. Sabe que eu tenho aqui inúmeras etapas, várias demandas, várias solicitações, mas eu só consigo refinar a minha análise 5 por semana. Então, no momento que eu terminar uma, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa uma para cá, para o desenvolvimento, ou seja, na verdade, ela vai ficar aqui, o desenvolvimento vai puxar e eu vou puxar a etapa anterior. Então, por isso que chama sistema puxado, tá? Só consegue ter sistema puxado se eu atribuir essa quantidade máxima de atividades para cada etapa, tá? Então, o sistema puxado nunca irá sofrer sobrecarga se os limites forem estabelecidos corretamente. Professor? Pode perguntar. Quem é? Boa noite, é o De Leon, tudo bom? Oi, De Leon, tudo bom? Deixa eu te perguntar com relação a isso. Cada etapa, ela tem um limite, e aí ela puxa do período anterior, ou seja, da etapa anterior, quando ela concluir. Aí vamos supor, algumas etapas, elas conseguem ter uma absorção, ou seja, uma produção maior do que outras. Então, no caso, a etapa anterior, mesmo concluindo, ela deixa esse serviço pronto até que a próxima etapa puxe. Perfeito, isso mesmo, você entendeu bem direitinho. Essa é a lógica do sistema puxado. Mesmo eu passando o meu IP, né, se eu, por exemplo, eu tenho que fazer 5 por semana, 5 demandas. Vamos botar aqui na nossa vida pessoal. Eu vou fazer 5 atividades da empresa hoje. Se eu conseguir 7, beleza. E aí essas 2, se tiver alguém dependendo delas, ela pode puxar a qualquer momento que eu tiver liberado para ela utilizar. Entendeu? Pronto. Aí no caso... Vai ficar bem legal depois para vocês. Mas pode falar. Aí no caso, nesse sentido, só levando em consideração, se a etapa anterior concluir, ela fica ociosa até que a próxima conclua? Porque, tipo, se ela for uma etapa primária, pode ser que não tenha, né? Se ela for, no momento que ela consegue realizar, ela vai puxando. Pode até passar do IP dela, que não é muito comum, tá? Ela não fica ociosa porque ela vai puxando. O que fica ocioso talvez, e talvez demore o fluxo, é quem é a outra etapa demorar para puxar. E qual é o problema disso? É que lá no final, a entrega do produto em si, o serviço realizado, vai demorar mais. Então, a ideia do fluxo contínuo é a gente ter esse WIP bem estabelecido e as coisas estarem acontecendo na melhor sequência possível. Obviamente, pode ter uma demanda grande, uma demanda média, uma demanda pequena, e aí você tentar balancear essa entrega na sua quantidade de 5 ou 7 de WIP, tá? Então, assim, a intenção você terminou, você não fica parado, não. Você vai puxando. Se já estiver lá pronto, eu vou puxando. Agora, eu vou ficar ocioso se eu puxar tudo e a outra etapa ainda não estiver lá disponível para puxar. Tiver concluída a etapa dela, tá?
Vamos dar um exemplo Entendi. que Obrigado. vai ficar melhor, tá bom, Belão? Mas obrigado aí pela participação, tá? Vamos voltar aqui. Vocês vão entender um pouquinho melhor esses exemplos, tá? Bom, então o que é o Kanban? O Kanban é um método para definir, gerenciar e melhorar os serviços que entregam trabalho de conhecimento. Então, vocês observam que o Kanban, nesse modelo, nesse método, ele é voltado para serviço, trabalho de conhecimento no trabalho de serviço, tá? E aí o Kanban, o que é que ele faz? Ele usa o sistema puxado, que foi o que a gente comentou, né? Ele é limitado de um trabalho em andamento. Por isso que o Kanban é muito bacana quando você tem nas organizações, nas empresas, você deixa ele como um quadro mesmo exposto no vidro, numa parede, ou até mesmo usa o Trello, onde todo mundo tem acesso, e você começa a ver como é que está o fluxo, né? Onde é que tem o gargalo, onde é que tem muita coisa, o que é que não está andando, tá? Então, para você dizer, eu tenho um sistema Kanban na minha empresa, eu tenho um método Kanban, ou na minha vida pessoal, eu tenho que ter uma visão de sistema puxado e eu tenho que ter uma limitação para cada colunazinha das minhas etapas do meu fluxo, tá? Então, é muito comum as pessoas dizerem, por exemplo, eu não vou assistir esse episódio do Rafael de sistema Kanban porque eu sei o que é Kanban. Muitas vezes, na verdade, só conhece o quadro Kanban. Que o quadro Kanban é aquele. O que é que eu tenho para fazer? O to-do, o fazendo, o verificado, o entregue, né? O done, que é pronto. Então, isso é um quadro. Você consegue ter a visualização. Mas você tem um sistema Kanban, o método Kanban, é você estar puxando e saber a sua limitação por coluna, por etapa, tá? Um exemplo no final, acho que vai ajudar muito a gente entender um pouquinho mais do que eu estou falando para vocês, tá? Então, o método Kanban, tá? Ele usa, na essência dele, né? Ele usa um quadro, um trabalho, ele traz uma visualização de um trabalho invisível, né? Ou seja, um trabalho de serviço, é um trabalho invisível. As pessoas muitas vezes não tangibilizam no produto, né? Uma coisa física, né? Quando você bota o fluxo, as pessoas começam a trazer o intangível para uma visão visível, tá? Faz com que todo mundo entenda como é que está o fluxo de andamento e ele trabalha com a questão da limitação do trabalho em andamento. Isso é o work in progress, né? Para que tudo isso? Para que a gente possa entregar de forma mais rápida, a gente consiga ter uma maior previsibilidade de entrega, a gente possa adaptar a nossa capacidade de forma adaptativa, tá? Olha aqui uma palavrinha da nossa série, né? O sistema Kanban responde efetivamente às mudanças da demanda do cliente ou do ambiente de negócio. Então, entendendo aquele fluxo, eu posso observar que ele está reclamando do tempo de entrega. Então, eu vou entender onde é que está, na minha etapa do Kanban, lá do fluxo, onde é que está demorando mais e eu tentar maximizar esse gargalo, maximizar essa etapa do fluxo para poder entregar mais rápido. Então, eu sempre posso estar melhorando o meu fluxo, tá? Então, o Kanban ele tem essa possibilidade de estar sempre buscando a melhoria. Aí como é interessante você ter uma equipe de trabalho, onde você tem lá um quadro Kanban, né? E, diariamente, você puder fazer essas perguntas numa reunião diária, tá? E aí, essas perguntas numa reunião diária, por exemplo, é o seguinte, eu estou aqui no quadro, só um minutinho, pessoal. Professor, seu microfone está desligado. Obrigado, viu? Que eu acabei esquecendo aqui que estava no mundo. Morrendo de falar aqui, né? Estão me ouvindo agora, né? Bom,
esse aí é um exemplo de uma reunião que pode ter diariamente sobre como é que está o fluxo, né, do Kanban, né, dentro de uma organização, dentro do projeto, dentro do serviço, do fluxo, tá? Então as pessoas fazem uma pequena conversa ali de 15 minutos e dizem, como é que está o fluxo? Vocês estão com algum problema, estão com algum impedimento? Tem alguma atividade de vocês que está bloqueada? Tá? Será que vocês estão muito ocupados, vocês estão muito sobrecarregados de demanda naquela parte do fluxo que você faz parte? Pode ser que tenha aqui, como esse outra imagem aqui da figurinha, pode ser que esteja ocioso, né? E aí, ter essas reuniões de 15 minutos por dia, isso é muito saudável, muito bacana, olhando para o fluxo, porque eu posso estar com uma pessoa ociosa, que ela pode estar trabalhando numa parte do fluxo, que ela possa ter o conhecimento e possa contribuir, e fazer com que o fluxo, aquele gargalo lá, aquelas atividades sejam concluídas para entregar o fluxo, né? Para entregar o produto ou serviço que foi solicitado. Então, essas reuniões são interessantes para não acumular problemas e diariamente você poder estar avaliando essas possibilidades, tá? Então, a essência do Kanban é ter esse fluxo visível, pode ser no Trello, uma parede, um quadro, e sempre ter uma reuniãozinha de 15 minutos para discutir como é que está o fluxo, o que é que eu posso estar melhorando nesse fluxo, fazer algo mais rápido, mais ágil e fazer essa melhoria contínua, tá? Então, o Kanban, pessoal, ele promove mudanças evolutivas focadas em valor para o cliente. Então, eu estou aqui no meu status quo. Lembra que eu falei para vocês no episódio que estava, né? Da curva da mudança, né? A curva da mudança é aquela grande mudança onde as pessoas, quando começam a curva da mudança, começam a ficar tristes, chateadas, preocupadas, porque nós, seres humanos, temos dificuldade com mudança, até a gente entender qual é o benefício dessa mudança, o que ela vai trazer de bacana para a gente, para que a gente possa ir para o compromisso e chegar na melhoria. Então, em vez de a gente sair desse ponto aqui do status quo para o novo status quo, ou seja, fazer essa curva aqui de uma vez só, que muitas vezes para fazer isso precisa de um projeto de transformação de um processo, de uma grande mudança, eu vou fazendo, através do Kanban, os chamados Kaizen. O Kaizen é o quê? É uma melhoria contínua. Então, cada semana eu vou melhorando o meu fluxo para poder melhorar o meu desempenho, minha performance, tá? Então, vocês vão ver um exemplozinho que eu vou citar para vocês, que a cada semana você vai avaliando como é que está o fluxo, e você depois começa a observar que o fluxo está começando a entregar coisas bem mais, conseguindo entregar coisas bem mais rápido do que anteriormente. E aí, eu falei para vocês, só reforçando, da teoria das restrições, da TOC, né? Que é o Goldratt, né? Que é o autor dessa teoria. Ele fala o seguinte: em qualquer fluxo de valor, há sempre uma direção de fluxo e sempre há uma e apenas uma restrição. Qualquer melhoria feita que não seja nessa restrição é uma ilusão. Então, ele ilustra aqui nesse funil aqui, é uma coisa bem bacana. Eu tenho aqui um fluxo de trabalho, onde eu tenho aqui 5 etapas, né? Estão vendo aqui pelos quadradinhos. A terceira etapa desse fluxo é o vermelhinho, tá? Vocês verem aqui pelo tamanho da figura, ele é um tamanho bem menor. Né? Fazendo analogia para serviço, como se tivesse só uma pessoa naquela etapa, tá? E nas outras tem 3, 4, enfim. Então, o que é que adianta, na etapa anterior, eu adicionar mais pessoas, adicionar mais rapidez para entregar alguma coisa, se o meu gargalo, né, que é onde esse vermelhinho é um gargalo, é onde ele fala da restrição, se a minha restrição continua a mesma. Então, não adianta entregar 10, 15 serviços aqui, não adianta entregar 50 cotações, eu só tenho uma equipe para ir na casa do cliente para poder realizar o serviço. Não adianta eu aumentar a minha equipe de vendas, aumentar as pessoas para trazer mais cotações, eu só tenho uma equipe. Ou seja, eu aumento aqui, ou seja, eu aumento esse quadradinho aqui anterior, mas a minha restrição, meu gargalo continua o mesmo. Ou seja, se você adicionar capacidade nesse ponto anterior, a performance nesse ponto vai ficar pior, ou seja, porque você vai estar enviando mais trabalho para o gargalo. E a sua saída, que seria a entrega do serviço, a realização do fluxo, vai estar mais demorada, né, gerando mais insatisfação para o cliente. Então, o pessoal, tendo as restrições, ele fala muito disso. Encontre qual é o gargalo do seu fluxo. O gargalo é o design. Eu trabalho numa organização que tem uma pessoa do marketing digital, que gera o conteúdo,
eu tenho um design, o design depois entrega aquela arte, a pessoa lá do marketing digital vai validar e vai entregar para o cliente. Se eu tenho lá só um design e ele está demorando muito para entregar as coisas, não adianta eu criar um monte de demanda aqui do cliente para ele e ele não conseguir dar vazão e entregar para que o cliente, no final das contas, consiga ver aquela arte. Deu para entender, pessoal? Exemplo de gargalo. É importante descobrir dentro do nosso fluxo de trabalho onde é que estão os gargalos. Pode ser até um problema da própria pessoa, pode ser que ela não esteja trabalhando de forma otimizada, ou realmente ela está sobrecarregada. Enfim, são questões para você entender um pouquinho mais o que está acontecendo com esse gargalo. Tá? Principais características do Kanban, né? Trabalha de forma ágil para lidar com a mudança, tem menos resistência à mudança, porque trabalha, como a gente fez, né? Como a gente comentou, né? Trabalha de forma incremental, melhorias contínuas, entrega resultados mais rápidos, entrega melhorias e incrementos, gera um maior engajamento das pessoas e a confiança na jornada de melhoria e mudança. E o Kanban, pessoal, não é um método preditivo, ou seja, não é um método que está lá todo planejado para os próximos meses, que é que eu vou entregar, não. Ele é um método empírico. O que significa isso? Que é um método de experimentação. Eu vou experimentar o fluxo dessa semana desse jeito, não ficou bom, na outra semana eu melhoro, não ficou bom, melhoro na terceira, e ele vai melhorando continuamente. Ou seja, de forma empírica, de forma experimental. Tá? Os valores do Kanban. Tá? O valor do Kanban, o principal valor do Kanban é o respeito às pessoas. Tá? Então, ele é motivado pela crença de que respeitar todos os indivíduos que contribuem para um processo colaborativo. Não é que eu faço reuniões com a equipe, que eu crio esse fluxo de trabalho com a equipe e as pessoas estão envolvidas desde o início, eu estou fazendo um trabalho colaborativo, estou gerando engajamento, estou trazendo motivação, estou trazendo protagonismo na mudança para aquelas pessoas para poder ajudar a melhorar aquele fluxo. Então, precisa ter muito respeito a receber as ideias de melhoria, enfim, deixar um ambiente colaborativo, tá? Então, tem como valores, né, como a base o respeito, os acordos, o entendimento, liderança, o fluxo tem que estar visível, tem que ser feito esse fluxo, tem que estar focado no cliente, né, na entrega do cliente, na agregação de valor para o cliente, tem que estar focado também na colaboração como um grande valor, equilíbrio e transparência. Transparência, todo mundo está entendendo o que está acontecendo nesse fluxo de trabalho, né, através do quadro Kanban. E aí, quais são os outros princípios que fundamentam o Kanban? Tá? Tem um bloco aqui de gerenciamento da mudança, né, que ele fala, que é o seguinte: a organização é uma rede de indivíduos que psicológica e sociologicamente conectados para resistir à mudança. Então, nós somos o agente de resistência à mudança. Então, como é que a gente começa a trabalhar o Kanban nas organizações? Comece com o que você faz agora. Né? Aquela história do bom inimigo do ótimo. Comece como é que está o fluxo hoje. Ah, vou demorar não sei quanto tempo para imaginar como é que seria o fluxo ideal. Não, comece com o que você faz agora. Ou seja, respeite como é que está o processo atual, as pessoas que trabalham, as funções, não queiram mudar de uma vez tudo que é feito, né, atualmente naquele processo, naquele fluxo, naquele trabalho de equipe. Tá? Concorde em buscar melhorias através de mudanças evolutivas. Entenda que a cada semana vocês têm a oportunidade de estar melhorando esse fluxo. Incentive atos de liderança em todos os níveis, ou seja, cada um membro da equipe lá tem que ter voz e vez para poder colaborar, para poder sugerir, para poder buscar de forma proativa, buscar essa melhoria. E também os outros princípios, outros 3 princípios, dos 6, né? Vou botar aqui o laser para a gente me acompanhar melhor. Então, o outro bloco de princípios é relacionado à entrega de serviço. Tá? Então, entenda e foque na necessidade e expectativa de seus clientes para fazer o fluxo ser contínuo, entregar mais rápido. Gerencie o trabalho, deixe as pessoas se auto-organizarem em torno dele. Não precisa estar lá o gerente da equipe, o líder, toda hora cobrando. Não é pensar como é que está o fluxo, não. Todo mundo está visualizando como é que está o fluxo. Se o fluxo está deixando de entregar, está tendo problema para todo mundo, não é só para uma pessoa. Então, as pessoas podem ter o protagonismo de auto se organizar sem precisar estar tendo lá um líder, um chefe, cobrando toda hora. Tá? E evolua políticas para melhorar os resultados dos clientes de negócio. Ou seja, crie critérios, busque sempre documentar alguma coisa que seja necessária para que essas mudanças sejam cada vez mais incrementais e
de acordo com a necessidade do cliente, tá? E aí foi como eu falei para vocês, o Kanban Meet é uma reunião, né, como esse pessoal aí, por exemplo, né, tem um quadro na parede, eles estão numa mesa, eles estão olhando aqui todo um quadro Kanban, onde tem um backlog de tickets, que poderiam ser demandas, quem é que vai ser as próximas demandas, a triagem, classificação delas, depois vai ter a resolução de uma demanda, a revisão do cliente e fechado, né? Vocês devem trabalhar em algumas organizações que têm o chamado saque do cliente, né? O fluxo de atendimento de saque, pessoal, é um fluxo também de sistema Kanban, de um quadro Kanban. Então, o fluxo desse de saque, né? Eu recebo a demanda, eu recebo a reclamação, eu faço a triagem, eu encaminho para as áreas para poder resolver, depois eu recebo de volta e entro em contato com o cliente. Então, são etapas, por exemplo, de um serviço relacionado à reclamação de cliente, tá? E nesse exemplo aqui, as pessoas estão olhando aqui para esse fluxo e estão vendo o seguinte, ó. Poxa, vamos atuar aqui nesse gargalo, ou seja, descobriram que a parte de resolução já está com 5 demandas que daqui a pouco já vai ter dificuldade para resolver no tempo planejado, né, no tempo estimado, tá? E sempre se olha da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? E aí perguntas como, por que estamos tendo tantos bloqueios? O que está demorando tanto a entregar? Então, isso possibilita diariamente essas pequenas perguntas, discussões, aí eu diariamente poder melhorar meu fluxo. Tá? Bom, agora eu vou chegar num exemplo prático, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho mais do que eu estou falando aí com relação à melhoria contínua do sistema Kanban, tá? Dentro das métricas do sistema Kanban, tem uma métrica chamada, além do lead time, né, que é aquele tempo de início e fim das atividades, né, eu tenho também o chamado diagrama de fluxo cumulativo. O que é isso? Eu acumulando, se chama cumulativo, eu vou acumulando a quantidade de demandas em cada etapa do fluxo, tá? Então, nesse exemplo aqui do gráfico, eu tenho um backlog, que é o que inicia, o to do, que é para fazer, o in progress, que é o doing, né, executando, e o done, que é a entrega, né, que é o produto entregue. Aqui as cores dele, né? Então, se eu pego aqui, do início aqui, do backlog, até eu passar aqui uma reta, até aqui essa outra ponta aqui, esse período daqui para cá, né, de uma data, por exemplo, seria o meu lead time. Tá? Quando eu olho só para a parte amarelinha, é o meu cycle time, que é só aquele processo de ciclo, tá? O meu WIP é justamente essa diferença aqui. O que é que eu estou tendo como trabalho em andamento, né? E aqui é o meu backlog, tá? Vamos ver aqui um exemplo que vai facilitar tudo que eu estou dizendo para vocês. Bom, nós temos aqui um exemplo de um fluxo, que eu tenho aqui um backlog, né? A gente pode até pegar esse exemplo de saque, né? Que acho que todo mundo conhece, né? De reclamação de cliente. Eu tenho várias reclamações de cliente aqui no backlog, tá? Esse exemplo aqui é mais específico de TI, tá? Vamos supor que eu tenho várias melhorias de TI para a equipe de TI, a área de TI realizar dentro do meu sistema operacional. Então, aqui o chamado backlog, é tudo que as pessoas estão pedindo aí de melhoria, tá? Eu tenho a fase de seleção desse backlog, também chamado priorização. Eu tenho a fase de análise dessa priorização para poder entender exatamente o que é que vai ser feito. Eu tenho outra etapa de desenvolvimento, que eu estou aqui no desenvolvimento, eu vou estar fazendo na TI os códigos, melhorando uma tela, uma funcionalidade, um novo flag, uma nova tela, um relatório, enfim. Depois eu tenho um momento de teste, né? Vai ter que ter alguém testar da TI. E depois eu tenho pronto, que é, ou seja, aquelas demandas, aquelas solicitações foram entregues, tá? Então, observem aqui, ó, nesse primeiro bloco aqui, que o pronto, nós temos aqui na parte do pronto, nós temos 2 ticketzinhos, né? Que significa 2 demandas, tá? Quando eu olho aqui para o lado, aqui para o teste, se você contar aqui comigo, nós temos 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos 8 desse lado e 2 desse, nós temos 10. Sendo que nós já entregamos, ó, o teste já entregou 2 para pronto, ou seja, ele executou 12, tá? Ou seja, ele fez 10 mais 2, ou seja, esses 2 aqui estavam aqui e foi aqui para a coluna de pronto. Quando eu olho aqui para desenvolvimento, eu tenho 4 desse lado
8, 12. Eu tenho 12, sendo que desses 12 que eu estou agora trabalhando, eu já passei para o bloco de testes mais 12. Ou seja, eu tenho 12 mais esses outros 12 que tem aqui nessas duas colunas, tá? Então, 24. Só para vocês entenderem como é que é feita essa numeraçãozinha, tá? Quando eu vou para análise, eu tenho 4, 8, eu tenho 8, né? Sendo que desses 8 aqui, eu já passei de análise para desenvolvimento, que depois você para teste para pronto, eu já passei 24 para cá. Então, 24 mais 8, 32. E 32 mais esses 4, 36. E eu tenho 68 itens no meu backlog de demandas criadas, tá? Isso aqui foi a primeira vez que eu criei o fluxo com a equipe, tá? Isso é a semana 1. E aí vamos lá. A semana 2, o que aconteceu na semana 2? Na semana 2, aqui embaixo, a coluna de pronto, na verdade, não entregou nada mais, né? Ou seja, ainda continua com os mesmos 2 que já foram entregues na semana anterior. Por isso que aqui tem mais 0, tá? Quando eu olho aqui para a coluna de testes, pessoal, olha só o que aconteceu na coluna de testes. A coluna de testes que tinha 12, né? Tinha 10 mais 2, ele recebeu 12 dessa fase de desenvolvimento. Então, agora, a coluna de teste tem 24 demandas para realizar. E olha só aqui a quantidade de pessoas que eu tenho aqui em teste. Só tem uma pessoa. Olha só a quantidade de pessoas que eu tenho em desenvolvimento. Tá? A quantidade de pessoas que eu tenho em análise. Então, aqui a gente já consegue perceber, nesse fluxo, que o gargalo desse processo, a restrição, é a coluna de testes. Tá? Aí vamos lá, vamos continuar nesse exemplo. Aí, o que acontece? Né? Na terceira semana, ninguém fez nada, continuou trabalhando, entrou mais 4 para o desenvolvimento e ele ficou com 28 demandas. Né? E o pronto, ele só conseguiu entregar mais 1. Olha só, pessoal, como esse fluxo está. O gargalo está aqui, está recebendo muita coisa e não está conseguindo entregar. Ou seja, a sensação que as pessoas têm da TI, né, muitas vezes, em algumas empresas, é que elas não entregam as melhorias. Muitas vezes porque não conseguiram trabalhar um sistema Kanban como esse para fazer o fluxo, né? E entender onde é que está o gargalo e maximizar o gargalo. Tá? Se a gente falar aqui para esse gráficozinho, ó, olha só aqui o gráfico. O verde corresponde à parte de testes, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui semana 1, semana 2, semana 3. Olha só aqui, esse cinza é o que tem de pronto, ó. Aqui é a quantidade de demandas entregues, né? Olha só, eram 2 e aumentou para 3. Olha só como está fininha essa linha, né? Quando a gente olha aqui para o fluxo de testes, né? Sempre começa com o primeiro, o gráfico, backlog, e aí vai descendo o fluxo, tá? Então, no gráfico, o backlog sempre é grande, mas se a gente começa a olhar aqui as outras etapas do fluxo, olha só como está grande, como está esticado esse bloco de teste. Ou seja, toda vez que eu olhar para um gráfico desse de fluxo cumulativo, eu estou observando que o gargalo está aqui, onde eu tenho muitas demandas que eu não consigo entregar. Tá? Vamos continuar nesse exemplo aqui. Até então, pessoal, essa equipe só criou o quadro Kanban. Eles não estão trabalhando com a visão de sistema Kanban. Um sistema puxado, com limitação por coluna. Tá? Na semana 4, o que é que eles fizeram, né? Vou fazer o seguinte, né? Eu tinha... só tem uma pessoa aqui em teste, né? Eles perceberam que o gargalo aqui está em testes. O que é que eles fizeram? Eu vou pegar essas pessoas de desenvolvimento, de análise, eu vou trazer todo mundo para esse bloco de testes para ajudar essa pessoa que está focada em testes a entregar os testes do sistema, das telas, e entregar coisas mais rápidas, tá? O que acontece aqui na semana 4? Na semana 4, ó, olha só a quantidade de pessoas que tem aqui em testes. Ó. Nesse momento aqui, na semana 4, olha só o que aconteceu. Ó. Eu consegui entregar mais 19 demandas. Tá? Ou seja, eu trouxe pessoas que estavam ociosas em outras etapas do fluxo, trouxe para o bloco de testes. E aí conseguiu dar uma grande vazão, como se fosse uma... Já até falo das organizações, como se fosse fazer um mutirão. Então, vamos fazer um mutirão aqui para desovar esses orçamentos, para poder entregar essas coisas que estão pendentes, né? Então, a turma fez aqui um mutirão, tá? Mas até aqui,
ainda não fizeram o sistema Kanban. O sistema Kanban, lembrando, tem que ter o WIP, a limitação, por coluna, e tem que ter o conceito de puxado. Aí o que aconteceu? Na semana 5, eles voltaram para as suas áreas, né, para as suas etapas do fluxo de origem, né, desenvolvimento voltou e análise. E aí a área de testes recebeu mais 7 e só conseguiu entregar 1. Ou seja, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, da semana 3 para a semana 4, o conceito de pronto, né, que é essa última coluna, aumentou muito. Mas o que aconteceu depois? Já basicamente não entregou. E aí já esticou de novo aqui, ó, o meu IP, tá? Já começou a esticar de novo a minha quantidade de demandas que não foram entregues. Aí o que foi que eles perceberam? Pessoal, aí pronto, vamos supor, na 4ª semana eles voltaram, né? E aí começou a entregar pouco de novo. Na 5ª semana, na 6ª semana, deixaram rolar do mesmo jeito. E aí só entregou mais 2. Quando foi na 7ª semana, eles perceberam, poxa, pessoal, temos que fazer de novo aquele mutirão na restrição que é testes. Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, em vez de fazer só um mutirão, vamos limitar a quantidade de demandas que eu tenho por cada etapa do fluxo. Então, vocês observam que já tem aqui, ó, selecionado, eu vou atender 5 na semana, vou analisar 4, vou desenvolver 5, na coluna de testes eu vou testar 4. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mutirão para diminuir e colocaram o IP, botaram a quantidade para ser entregue. Agora, um detalhe a mais, o que eles fizeram? Na semana 8, eles perceberam que não adiantava só colocar o IP para 4. Precisava colocar uma pessoa a mais nesse bloco de testes. Ou seja, era só um, ficou 2. Ou seja, eu não tive custo novo na empresa, só realoquei os meus recursos do meu fluxo para uma etapa que era o gargalo, a restrição, para que isso pudesse entregar as coisas mais rápidas. Aí o que aconteceu? Nesse momento aqui, eu botei 2 pessoas, já entregou 3, ó. E quando eu vou para a 9ª semana, já entreguei 2. Quando eu vou para a 10ª semana, já entreguei 4. Então, vocês observam, pessoal, que olha só como é que fica aqui o gráfico. Ó. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o sistema puxado e limitar o IP, mas não só limitar o IP, balancear a minha restrição. Coloquei uma pessoa a mais naquela etapa que era de testes. E aí vocês observam, olha só como é que fica no gráfico. Vocês estão vendo que as linhas estão todas próximas umas das outras, né? Então, olha só como ficou diferente o gráfico, né? As linhas de cada etapa do processo está bem próximo, quer dizer que está andando em fluxo contínuo. Olha só como é que estava antes, ó. Eu tinha aqui algumas etapas, né? Caminhando de um jeito, mas olha só como é que estava a parte de testes, né? Ou seja, aqui o meu fluxo estava todo descontinuado, estava com muita variabilidade no meu fluxo. E agora não, eu tenho um fluxo contínuo, eu tenho um fluxo que está entregando mais. Olha só quanto foi que entregou. Tá? Então, a gente pode dizer agora que temos um sistema Kanban, que temos um fluxo, e não quer dizer que está 100% não. A cada semana eu posso avaliar uma oportunidade de aumentar meu IP, né? Se eu conseguir fazer algo mais, um teste automatizado da TI, enfim. Toda semana você pode estar tentando entregar mais e, se for o caso, calibrar essa quantidade do IP, tá? Então, para terminar, pessoal, para deixar o espaço para as perguntas, tá? Que já chegou aqui na minha hora, né? Práticas principais do método Kanban, né? Como se fosse um passo a passo para a gente implantar um método Kanban. Primeiro, que precisa visualizar esse fluxo de trabalho, ou seja, o workflow, né? Desenhar o quadro Kanban, né? Fazer o fluxo. Depois, a gente precisa entender qual é o IP, né? Ou seja, qual é aquele meu trabalho em progresso para cada etapa, para que não vire gargalo, para eu conseguir entregar de forma contínua. Eu preciso gerenciar o meu fluxo, tá? Aí, no momento que eu gerencio o fluxo, eu começo a trabalhar, por exemplo, um gráfico como esse, de fluxo cumulativo. Depois eu torno a política mais explícita dos acordos de cada melhoria que vem acontecendo. Não posso esquecer de fazer essas reuniões de cadência, né, que são as reuniões de revisão do meu fluxo, a cada semana testando, aprendendo, tentando entregar de forma mais rápida e sempre melhorar
colaborativamente, né? Ou seja, pensar numa hipótese, vamos testar isso daqui, será que dá certo? Ah, deu certo, ficou mais rápido, pronto, vamos já incorporar como uma política, né? E vamos fazer aqui o safety fair, testar no ambiente mais seguro e usar modelos, tá? E aí a gente pode ter o Kanban no Trello, tá? Aqui tem um linkzinho aqui do Kanban no Trello, né? Um exemplo bem simples, tá? Que a gente pode criar. Aqui tem um blogzinho do Trello que explica como criar um Kanban no Trello, como você movimenta, é muito bacana. Eu tenho um aplicativo do Trello e eu uso muito Kanban para gerenciar os projetos que eu acompanho, para dar visibilidade nos meus trabalhos, e é muito bacana. E para terminar, pessoal, a gente tem aqui o Kanban pessoal, né? Quem teve a oportunidade de ver o vídeo que eu coloquei no nosso grupo hoje pela manhã, né? Ele fala um exemplo de como a gente fazer um Kanban na nossa vida pessoal. Ou seja, aqui eu tenho um backlog, né, de coisas para eu fazer, eu tenho coisas a fazer, aí aqui esse roxinho aqui é meu WIP, vou trabalhar em 5 coisas hoje. Desse meu backlog, eu vou escolher 5. Desses 5, hoje eu vou fazer 4. Tá? E aí, no fazendo, eu vou ficar sempre fazendo 2 atividades. Quando eu terminar, eu puxo o que eu tenho para fazer hoje, ou seja, as outras atividades que tem lá, né? As outras demandas. Eu posso criar um blocozinho de espera, para eu saber que isso daí está demandando tempo, estou esperando uma ligação, estou esperando um e-mail, estou esperando um comunicado. E, por fim, eu posso ter o feito. Tá? E você pode também usar o quadro Kanban para você separar, inclusive, código post-it, até no Trello mesmo, demandas da sua vida pessoal, contas a pagar, né, atividades mais burocráticas. Você pode ter as demandas do seu trabalho, você pode ter demandas da sua família, com cores diferentes, e você colocar aqui o WIP, que eu vou conseguir fazer, né, no caso aqui no hoje, né, fazer 4, e aí eu vou estar puxando aí de acordo que para mim é mais prioritário. Eu posso ter aqui de cima para baixo o que é mais prioritário, para eu estar puxando, tá? Também isso é uma boa prática, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Estou aberto aí às perguntas, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, né, a entender um pouquinho mais esse método Kanban. E o que eu sugiro para vocês, pessoal, é que tentem usar o Kanban pessoal. Vocês podem dizer, Rafael, é muito difícil adotar na minha empresa, na minha equipe, no meu projeto. Vamos fazer para a nossa vida pessoal, vamos aprender, né? E vamos errar e vamos aprender num ambiente seguro da gente. E aí depois a gente vai começar a fazer para a nossa atividade de trabalho, depois a gente vai estimular membros da equipe a pensar num fluxo que a gente faz parte. E aí a gente começa a implantar devagarzinho essa cultura de melhoria contínua, essa cultura de fluxo contínuo, para entregar mais valor no que a gente faz. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Rafael? Oi, pode perguntar. Oi, aqui quem está falando é o Patrick, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. E aí, irmão, tudo bem? Tudo jóia, irmão. Posso só fazer uma contribuição em cima de exemplos práticos, né, já vividos em outras indústrias sobre Kanban, Sim, que ajudou muito a melhorar meu dia a dia. Coloca Já aí, vai trabalhei ser numa ótimo. empresa de eletrodoméstico, né, a Esmaltec. Dentro do setor produtivo, né, havia várias células de produção. Aí, como o Rafael bem explanou aí, o limitante de um processo produtivo acaba sendo gargalo. Dentro do processo produtivo de fabricação de fogão, a célula, né, da bateria, que é como se fosse... Bateria é um componente interno do fogão que ele regula a temperatura e chama. Ele era o gargalo de todo o processo de fabricação da fábrica de fogões. Aí nós tivemos uma ideia de colocar o Kanban lá. E ele funcionou, mas só que para ele funcionar teve que ser feito vários tipos de adaptações. O Rafael ele deu um norte, né, de se aplicar, mas cada realidade, né, de empresa, né, há uma possibilidade de adaptação, né, do método para o sistema produtivo. E tem o Kanban que o Rafael falou, o Kanban, né, popularmente, né, como eu conheço, é o Kanban de tarefas. Mas não sei se você, Rafael, né, já ouviu, né, ou então já eu cheguei atrasado sobre o Kanban de processo, que é aquele Kanban que estabelece um cartãozinho onde um operador faz o cartão deslocar da faixa verde, da faixa amarela para a faixa vermelha.
E cada faixa dessa, ela tem uma formulazinha, um cálculo, né, a ser determinado de acordo com o limitante à capacidade de demanda e lead time de produção. Depois eu posso até colocar no grupo, né, para todo mundo ter conhecimento. Só que a gente, né, implementou isso e teve um grande problema. A nível operacional, os operadores não estavam se comprometendo e não estavam conseguindo entender como é que se girava o Kanban. Porque o grande problema é que se a célula de bateria parasse, desabastecia toda a cadeia produtiva. E conforme havia necessidade de mudança de setup, de troca de produtos, aí essa célula constantemente sofria os impactos. Aí o Kanban era a alternativa para isso. Porém, quando a gente foi se aprofundar um pouco mais, tinha alguns operadores que eram analfabetos. Bons tecnicamente, né, na atividade braçal, porém não sabia ler. E aí, agora, como é que você faz para poder com que ele se comprometa, né? De tal forma, o método que nós estávamos usando estava falho. Aí nós tivemos uma sacada e que rodou muito bem. Foi fazer a delimitação da área no chão. O operador, ele só tinha que saber contar quantos carrinhos ele tinha que colocar dentro de cada faixa. Conforme o carrinho, né, saía da faixa verde para a faixa amarela, já era entendido que ali já era necessidade de reposição, né? O sistema puxado. Eu tiro de um canto, boto no outro, então já era necessidade de uma produção do novo item. E foi assim que o processo começou a rodar. A gente tem que ter várias, assim, né? Às vezes a metodologia é simples de entender, mas na implementação a gente tem que ter muito cuidado para depois dizer que a ferramenta ela não é falha. Tem que conhecer outras formas também de se implementar. Eu quis trazer esse exemplo, né, para poder contribuir aí com a sua explicação. Ótimo, irmão. Quem não conhece é o Patrick Virola, meu irmão. Patrick, o método que eu expliquei do sistema Kanban, ele é muito mais voltado para serviço, tá? A origem dele foi do chão de fábrica, né? Dos cartões Kanban, né? Que é o nome do... Você deu exemplos muito bacanas para a parte industrial. Nessa exposição que eu fiz do episódio, ela foi mais focada para serviço, tá? Que é uma adaptação dessa visão industrial à parte de serviço. Né? Quando se chama sistema Kanban, a pessoa que criou, o David, ele é na área de serviço, ele testou todo esse método na Microsoft, tá? Mas, assim, tudo que ele usou basicamente teoria das restrições, né? Entender os gargalos, e usou toda a experiência da Toyota no chão de fábrica, que o Kanban não é um quadrozinho, post-it, algo do tipo como é muito usado em serviço. É como você falou, é uma marcação, né? São cores, são adesivos, são formas de você se organizar para poder fazer o fluxo ser contínuo, né? Entendeu? É mais nesse sentido, tá? Obrigado aí pela contribuição. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tem lá no bate-papo. Tem lá, né? Deixa eu olhar aqui. A Marília pergunta aqui para mim. Pessoal, como implantar esse método em uma empresa onde tudo é muito rápido? Existem instituições que têm um fluxo de atividades muito intenso. Como seria essa implantação? Aos poucos, de forma lenta, ou dá para aplicar de boa em meio a esse fluxo rapidamente? Marília, eu vou dar um exemplo que eu estou testando, né, na empresa da minha esposa, a Laura Luiza, que ela tem uma empresa de assessoria de imprensa e marketing digital. Tá? Essa empresa dela, ela tem vários clientes, mais de 10 clientes, né, clientes grandes, menores, e a equipe dela, né, a equipe de pessoas, de jornalistas, pessoas que trabalham com marketing digital, designers, tá? Então, ela tem demanda, para vocês terem ideia, né, a gente começou a implementar o Kanban, ainda como quadro Kanban, a gente ainda não conseguiu trabalhar o sistema puxado, mas já ajudou muito, só em visualizar o fluxo de semanalmente fazer uma reunião, de planejar o que é que vai ser entregue para esses clientes durante a semana, de segunda a sexta. E aí, diariamente, essa equipe está se reunindo. E aí, nesse planejamento da semana, eu tenho lá o que é que eu vou fazer, que é o to do, o doing, fazendo, e o done, que é a entregue, né? Ou seja, o que é que eu tenho para fazer, o que é que eu estou fazendo. E a gente planeja o to do, né? Que seria o que é o backlog da semana. E aí, o que é que eles estão fazendo? Estão fazendo o backlog, separando por membros da equipe. E aí, diariamente, eles estão se reunindo 15 minutos. E hoje, como nós estamos nesse período de Covid, e a própria equipe já acostumada a trabalhar de forma remota desde o início
a Âncora Comunicação, que é a empresa da minha esposa trabalha de forma remota. Então, eles se reúnem virtualmente todo dia, 15 minutos, e aí quais são as perguntas que eles discutem? A gente vai falar muito disso na próxima semana, que é o Scrum. Eles perguntam, o que é que eu fiz ontem, né? Como se fosse uma mini prestação de contas, mas isso não é muito foco. O que é que eu tenho para fazer hoje? É a pergunta mais poderosa. O que é que eu tenho bloqueado para entregar hoje e não estou conseguindo fazer? Ou seja, nesse momento o time começa a perceber quem é que pode ajudar aquele membro que está com dificuldade ou dar uma outra alternativa para poder tirar aquele gargalo, aquele impedimento da entrega. E aí, quando é todo dia, 15 minutinhos, isso é até uma regra para não ficar muito demorado. Quando é sábado, ela se reúne novamente, como se fosse para poder entender tudo o que aconteceu na semana. E aí eu tenho percebido que de 80, 90 atividades que foram planejadas, e acontece que diariamente, nessas reuniões diárias, entra mais demandas durante o fluxo. Ou seja, esse fluxo, ele não é planejado na semana e fica contínuo não, tá, Marília? Todo dia aparece demanda nova do cliente, ou seja, a gente planeja uma semana e vai incluindo mais demandas durante o dia, nas reuniões diárias, isso é exposto. E no sábado, a gente faz uma catalogação, vocês terem ideia, de 90 atividades que fizeram, nessas 2 primeiras semanas de teste, apenas 3 ou 4 atividades não foram concluídas na semana. Ou seja, isso deu visibilidade para todo mundo da equipe, o que é que está todo mundo fazendo, está ajudando a gente entender onde é que estão os gargalos, né, de colaboradores que estão lá com muita atividade, que não estão conseguindo entregar, não estão conseguindo fazer o fluxo ficar contínuo. Então, a minha resposta é, dá para fazer, tá? A gente tem que testar, tem que tentar. Né? Mesmo no ambiente de muitas demandas, de muitas coisas que eu não consigo planejar 15 dias, um mês. Planeja uma semana e vai incluindo esses planejamentos semanais e vai fazendo esse acompanhamento. A gente tem feito isso, ainda não é um sistema Kanban, porque a gente não está com o fluxo ainda bem organizadinho, no Trello, por exemplo, que é o nosso próximo passo, e a gente não está com o IP, nem estamos fazendo as puxadas, mas já estamos começando a ter grandes resultados de comunicação, de colaboração, de melhorias. E aí, nessa reunião do sábado, a gente ainda pergunta o seguinte, o que a gente pode fazer melhor na outra semana que a gente aprendeu nessa semana? E aí a gente faz um ciclo de melhoria contínua, tá? A gente está na 3ª semana, se eu não me engano, agora que a gente está fazendo isso, e a gente vai implementando aos poucos e está dando um grande resultado. Eu acho que é um pouco nessa linha que você perguntou, tá, Maria? Espero ter ajudado. Tá ótimo, obrigado, professor. Entendi. Mais alguém, pessoal, quer perguntar? Fique à vontade aí, que esse é o momento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Né? O Leandro, você respondeu. Leandro? A pergunta dele? Cadê? Leandro, você me perguntou? Sim. Ah, o Leandro falou que está mudo, né? Uma boa prática para estabelecer para cada etapa. Existe uma boa prática para estabelecer o IP de cada processo? Leandro, foi como eu comentei lá no slide. Não existe uma fórmula mágica, é um teste, tá? Por exemplo, se eu tenho lá um design que ele vai receber 5 artes ali por dia, né? Se ele consegue, apesar de saber que dependendo do tipo de arte, eu posso ter uma arte mais complexa, uma menor, mas se eu limitar que ele vai me entregar 5 por dia, fazer um teste, eu começo a avaliar se esses 5 realmente está uma medida boa. E aí, se não for, dá para fazer 7, tá? E aí você vai até chegar no IP, dizer, cara, esse aqui é meu IP. E aí, se eu quiser agilizar o meu IP, pode ser que eu precise de mais uma pessoa nessa etapa do fluxo. Como o exemplo que eu citei da tecnologia da informação, da TI, aqui no processo de TI, que eles viram que precisavam de uma pessoa a mais na parte de testes. Beleza? Ajudei, Leandro? Respondeu? Pessoal, muito obrigado, tá? Mais uma vez, a gente passa de 1 hora, porque tem as perguntas e eu me empolgo muito, né? E para vocês terem ideia, cada conteúdo desse, um episódio desse, é um conteúdo de 16 horas de um curso, tá? 16, 20 horas de um curso, né? Então, é muita informação, muita coisa. Na verdade, eu quero muito sempre tentar deixar alguma coisa para vocês, de um conhecimento a mais, de uma curiosidade a mais para vocês aprofundarem. E, principalmente, pessoal, vocês como entusiastas da mudança, vocês colocarem em prática, né? Serem protagonistas da mudança, tentar colocar algo em prática para que vocês possam ter os ganhos desse episódio e realmente poder contribuir de alguma forma na vida de vocês, tá? Amanhã cedo eu disponibilizo os slides, a gravação de hoje, desse nosso bate-papo.
A gravação do episódio 1 está lá naquele drive, que está lá também, já está disponível para quem quiser revisitar o episódio 1, ficar à disposição, tá bom? Eu queria só bater mais uma foto para a gente estar sempre... São duas fotos, né? Da outra vez eu cometi um gafe, peço desculpa. Na minha tela aqui aparece... Atualmente tem 26 pessoas, eu queria que vocês ligassem a câmera, por gentileza, não precisa bater foto para ficar bonito na foto, tá? Dá tempo, liguem as câmeras, e vou dar 2 prints, tá? E aí depois eu vou disponibilizar isso lá no LinkedIn, quem puder curtir, fazer algum comentário, compartilhar com alguém. Caso vocês queiram convidar mais alguém para fazer parte do nosso grupo, é só compartilhar aquele link do grupo, ou dar o meu contato, tá? É sempre um prazer, de alguma forma, contribuir com vocês aí nessa jornada da mudança, tá? Vamos lá, mais gente aí que puder botar as câmeras, por favor. Vamos lá, vamos caprichar no sorriso. Vou agora bater aqui da segunda página. Ótimo, pessoal. Muito obrigado de coração pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído, né? Fica à disposição também para vocês colocarem feedback no privado, no grupo. E a gente vai, a cada semana, tentando melhorar um pouquinho mais os nossos trabalhos. Obrigado. Convide outras pessoas para fazer parte do nosso grupo. Até mais, pessoal. Um prazer. Obrigado. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão.